Mais um evangelho aqui longo. Esse evangelho, se eu não me engano, se lê somente a cada 2 anos, só no anuário. Então, tentar tirar o máximo de proveito do evangelho de hoje, que é a ressurreição de Lázaro. Bom, existe a morte da carne, existe a morte da alma. Uns trabalham mais para preservar a vida da carne, se trabalham bastante para não morrer, mas se trabalha pouco, um pouco tímido, um pouco preguiçoso quando se trata de salvar a sua alma. Você pode trabalhar bastante para salvar o seu corpo, para se livrar da morte, mas você vai morrer de todo jeito. A morte da carne é inevitável, mas a morte da alma é evitável. A morte da alma é opcional. Morre, espiritualmente falando, quem quer, porque pode estender as mãos para Deus e pedir socorro e evitar esta morte, a morte da alma. Todo homem há de morrer, trabalhando ou não trabalhando, tendo um bom plano de saúde, não tendo um bom plano de saúde, tendo saúde ou não tendo saúde, vai ter que partir desse mundo. O mesmo homem que há de viver para sempre, que é a vida da alma, como eu disse, trabalha muito pouco ou timidamente para preservar a vida da alma. Essa nós podemos conseguir com êxito, trabalhando com a graça de Deus para evitarmos a morte. Quem nunca trabalhou aqui para evitar uma via perigosa? Não passe naquela rua, porque aquela rua está tendo alguma coisa estranha, você pode sofrer a morte naquela rua. Todo mundo vai evitar essa rua. Ninguém quer morrer fisicamente. Mas evita aquela rua, porque aquela rua é uma ocasião de pecado para você, não tem problema, eu passo por aquela rua normalmente. Então, quando se trata para preservar o corpo, se faz todo esforço, tem medo. Quando se trata de salvar a alma, é muito relapso, tanto faz. Quem nunca deixou, ou pelo menos não conhece alguma pessoa que deixou de comer alguma coisa, porque comer essa coisa, esse alimento pode trazer uma grave doença ou até a morte. Então a pessoa pode até ter vontade de comer aquela refeição, mas sabe, se você comer, você morre. Ou se você comer, você vai ficar muito doente. Então se evita aquele alimento para não ficar muito doente ou para não morrer. Mas olha, não vá ter contato com essa pessoa porque é morte para você. Ah, não tem problema. Então, coloca isso aqui como introdução para a homilia para a gente poder fazer essa meditação. O tempo da quaresma está se encerrando. E qual foi o meu processo de conversão nesse tempo de quaresma? Qual o trabalho que eu tive para salvar a minha alma, para conquistar as virtudes, para conseguir de Deus o dom da contrição, nem que seja uma contrição imperfeita. Santo Agostinho, explicando aqui essa passagem, ele traz aqui as 3 ressurreições que Cristo fez, que está nas Sagradas Escrituras. Tem a filha de Jairo, que ele ressuscita, que ela estava morta, mas ela estava morta dentro de casa. Que aqui é a figura do pecado de pensamento, né? Aquele pecado que vem, a gente acaba consentindo nesse pensamento. Vem aquela vontade de falar mal do próximo, você fica ali alimentando aquele pensamento mal do próximo, fica se deleitando naquele pensamento. Não chega a falar mal do próximo, mas fica alimentando aquela maldade, aquela coisa horrível dentro do seu coração. Isso é o pecado interno, isso é uma morte interior. É a filha de Jairo que morreu e está dentro de casa. Então, todo pecado de pensamento consentido, note bem, consentido, traz uma morte. Por isso que quando a gente vai se confessar, tem gente que diz assim, eu nunca matei, nunca roubei. Então aí você pergunta, já desejou a morte de alguma pessoa? Desejei, então você matou a pessoa. Porque o pecado é interior. Se você desejou o mal para o seu irmão, não precisa ser necessariamente a morte. Você pecou gravemente. Se você desejou que seu irmão perca o emprego, só para vê-lo sofrer, você desejou o mal para a pessoa. Você fez um mal terrível. É um pecado contra o 5º mandamento. Se você pensou mal, alimentou mal da pessoa,
também você pecou contra o quinto mandamento. Então, o desejo de fazer o mal e de ver a pessoa se dar mal na vida é que cometeu o grande pecado, o pecado grave. Por isso, você olha para a mulher e você deseja possuir essa mulher, você já pecou. Mas você não saiu com essa mulher, mas desejou, você consentiu, você teve prazer nesse pensamento, você já pecou, houve uma morte. E rogo que entenda esse ponto, é o desejo, você ficar ali remoendo aquele desejo pecaminoso, sentir prazer por aquilo, o pecado está aqui. Não é todo pensamento, você pode ver na sua cabeça, desejar o mal do próximo, mas você fica rejeitando esse pensamento, mandando embora em nome de Jesus, você não pecou. Mas quando você se deleita nesse mau pensamento, aí você já pecou. Você tem prazer no mau pensamento. Então é uma morte interna. Mas essa morte interior, se você invocar o nome de Cristo, Ele pode te libertar e ressuscitar a sua alma. É um pecado não verbalizado, é um pecado não praticado, mas é um pecado aceito interiormente. A esse Jesus ressuscita. O pecado oculto, que Jesus viu que você fez. Você alimentou esse mau pensamento. Mas a nossa confiança em Jesus é enorme. Ele pode nos ressuscitar, mesmo o pecado interno, como fez aqui com a filha de Jairo. Uma outra ressurreição que Cristo faz é a do filho da viúva, que ele já estava fora de casa, não estava mais dentro de casa. E aqui é aquele mau pensamento praticado, é aquele mau pensamento verbalizado, que pôs para fora, é tirar o morto para fora, que já caminha para o sepulcro. Então eu desejei falar mal do próximo, eu encontro a pessoa e começo a falar mal do próximo. Eu não estou só dentro de você. Eu desejei que aquela pessoa perdesse o emprego, eu vou lá e falo mal para o patrão só para ela perder o emprego. Então é o mal externo, é o mal praticado. Aquele desejo de cometer uma mentira e fala a mentira. A esse também Jesus ressuscita. Tanto o pecado interno quanto o pecado externo, a esse também Jesus dá uma vida nova. Se arrepende, se confessa, pede ajuda a Deus. E a terceira ressurreição, que é o evangelho de hoje, que é a ressurreição de Lázaro, que representa o mau hábito, que representa o vício. Já não está mais dentro de casa, já não saiu para fora, agora já está sepultado, já cheira mal. É o vício, que não é uma simples queda, a pessoa já está totalmente envolvida naquela situação, difícil de sair. Está sepultado, cheira mal, um estado de putrefação da alma. Contudo, o poder de Cristo não é menor. Ele também pode ressuscitar aquela pessoa que já está no vício. A pessoa que diz assim, eu não consigo mais vencer essa questão aqui, eu tenho esse ou aquele vício, para mim já está perdido. Você está sepultado, já cheira mal, estado de putrefação, mas Cristo pode resolver isso aqui. Então existe situação que Cristo não possa resolver, só quando eu não quero. Ele não quer invadir a minha liberdade. Mas não importa o tamanho do meu vício, o poder de Cristo sempre será maior. Contudo, apresentemos a Deus as pessoas podres que aparentemente não têm mais solução. E a ressurreição de Lázaro, nesse ponto específico, nota falar que estava numa situação, já está podre, já sepultaram Lázaro. Só essas pessoas que a gente vê na rua, que não vai na igreja, que não reza, não confessa, não comunga, fala mal de Deus, fala mal da religião, que nós temos a tristeza de falar, esse aqui não tem mais jeito. Nunca fale isso de quem quer que seja. Nunca na sua vida. Bata na boca 3 vezes, peça perdão a Deus. Se você falar que aquela pessoa já está condenada no inferno. Porque a história mostra que grandes pecadores se tornaram grandes santos. Canonizados, santos de altar. Você pode falar, meu filho não tem mais jeito. Não fala isso. O meu esposo não tem mais jeito. Não fale isso. Em nome de Jesus.
porque ele pode estar sepultado, está lá apodrecendo, mas Cristo pode ressuscitá-lo. É fazer como fizeram aqui com essa situação, que chegaram para Jesus e falaram: Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Não pediu a cura de Lázaro, só deu a informação: aquele que você ama está doente. Então, vamos dizer assim, essas pessoas que passaram a noite inteira fazendo coisa errada, a noite inteira em volta do vício, envolvidos nos grandes pecados, Senhor, esses que o Senhor ama estão doentes. Sabe esses rapazes, essas moças que ficam a noite inteira no baile funk ali, ouvindo aquelas coisas horríveis? Jesus ama cada um deles ali. E é um amor imenso. Jesus, esse que o Senhor ama, está ali naquela situação. Então fala para Jesus. Em vez de falar, Jesus, esse não tem mais jeito, eu sou santo, eles não, apresente a doença desse povo a Jesus Cristo. Não pediu a cura, só apresentou. Esse que o Senhor ama está doente. Note a expressão do evangelista. Esse que o Senhor ama. Então aquele teu filho, aquela tua esposa, teu esposo, teu afilhado, que passa por essa situação longe da graça de Deus, esse Jesus ama. Olha, esse teu afilhado, meu afilhado que o Senhor ama, está doente. Então, repito para que nunca aconteça isso conosco. Nunca diga que uma pessoa não tem mais jeito. Em nome de Jesus. Então, vou pular aqui para já a ressurreição de Lázaro, toda aquela situação. O Senhor, para que Lázaro já morreu. E o choro de Jesus. Ele chora. Marta chorando, os amigos chorando, Maria chorando. E Jesus também chora. Pensa que é o choro de Jesus para uma alma que se perde. Se eu não busco a solução, se eu não busco a conversão, se eu não busco a minha salvação, é o choro de Jesus. E outro detalhe importante, vamos chorar também, chorar no sentido de não ficar aqui gritando, desesperado, não. Chorar é rezar, pedir a Deus a cura e a salvação das pessoas. Choremos com Jesus para a ressurreição dos mortos, para aqueles que estão em estado de putrefação, que estão no vício. Choremos com Jesus para a conversão dos pecadores e pela sua própria conversão, lógico. Senhor, já cheira mal, não tem mais jeito. Aqui se colocou um obstáculo diante de Jesus. Jesus fala, não te disse que eu sou a ressurreição, que eu posso resolver isso aqui? Então, apresenta a doença, apresente tudo o que a pessoa passa, mas não diga que Jesus não pode resolver a coisa. Se eu não tem mais jeito, tem sim, eu sou poderoso. Eu criei essa criatura, eu posso resolver, como foi o caso da cura de domingo passado do cego. Tira a pedra. Jesus dá ordem, tira a pedra, quando chega lá no túmulo. Essa pedra pode ser a lei, aquela assim, tem que ser assim, 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 senão Deus não faz a cura. Tem que ser assim, 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 porque senão não resolve tudo. O pessoal fala que a Igreja Católica é muito rígida, é muito pesada a sua lei. Não é. De repente, a lei que a gente fala que a pregação, na verdade, é tira a pedra. Se eu não pregar a verdade para você, a pedra continua. Tira a pedra quando você escuta a verdade, que é Cristo, o nosso caminho. No entanto, tira a pedra da luxúria, tira a pedra da fofoca, da ambição. Isso tudo é um peso que impede de você caminhar para a graça de Deus. Mas eu não consigo. Peça a Jesus que Ele resolve. Com muita confiança, peça a Jesus. Apesar da gente fazer muita coisa errada, a gente ir contra a lei de Deus, não é para mentir, a gente mente, não é para fazer fofoca, a gente faz, não é para ser ambicioso, nós somos ambiciosos. No entanto, quando a gente se arrepende, vai lá na confissão, olha, padre, eu fiz isso, isso, isso. O que é que o padre faz? Tira a pedra. Você sai para fora. Mas eu transgredi a lei. Agora você está arrependido, não está? Tira a pedra. Você pregou tanto sobre o inferno, sobre a morte, eu já preguei tanto aqui sobre isso, e agora você tira a pedra, tira a pedra. Eu também prego a graça de Deus, eu não prego somente a lei. A igreja prega a lei, prega a graça nos liberta.
No entanto, também tem algumas pessoas que não, falo com todo respeito aqui aos que estão me ouvindo, que não se confessa porque usa a seguinte expressão: não adianta eu me confessar hoje, pela manhã e à tarde já cometeu o mesmo pecado. Não adianta eu fazer isso aquilo se amanhã eu vou estar nos mesmos erros. Tira essa pedra. É você que colocou essa pedra, inventou que ele vai pecar amanhã. Tem aquela ideia, quem fala que não se confessa que vai voltar a pecar, parece que é um Deus, porque você não sabe o dia de amanhã, se você morrer à tarde. Você pode pecar, mas não é certeza de que vai pecar. Então se confessa. Então, no fundo, muitas pessoas não se aproximam de Deus, da salvação, porque inventaram uma pedra enorme. Eu não posso por isso. Eu não posso me confessar por isso. Eu não posso deixar essa situação de pecado por isso. Cria um monte de pedras. Tira essas pedras, sai para fora e se encontra com Cristo. É ter o contato com a graça de Deus. Ou fala, não, eu não consigo porque eu sou muito fraco. Tira essa pedra de fraqueza da sua frente. Não se apoie na sua fraqueza. Se apoie na graça de Cristo. E outros têm um medo enorme de obedecer à lei de Deus. Tem medo, por isso. Se eu fizer isso vai acontecer isso, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Não tenha medo. Tira a pedra. Sai para fora. Eu já expliquei para vocês aqui que o nosso Código de Direito Canônico é cheio de lei. Tem que ser assim. Mas quando se trata de salvar uma alma, o que aquela igreja fala? Esquece esse negócio de lei. Vai salvar essa alma. Tira essas pedras de lei. Salva aquela alma. É uma beleza da igreja, que pega aqui o evangelho de hoje e nos mostra a grandeza da sua graça, que se for para te salvar, ela vai fazer tudo o possível, em nome de Jesus. Depois, tira a pedra, desatai-o, deixai-o ir. É quando você vai exatamente lá na confissão, você fala todos os seus pecados, e com a palavra da absolvição, acontece exatamente isso. Desatai-o, tira toda aquela faixa de pecado, e você sai de lá caminhando com a graça de Deus, com a simples fórmula da absolvição: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tirou a pedra da vida do pecador. Tão simples, tão fácil e a poucos passos. Agora Lázaro já não está mais com mau odor, já não cheira mal. Agora ele tem um suave odor de Cristo, aquele que já estava sepultado, aquele que aparentemente não tinha mais jeito, tem um suave odor de Cristo. Foi o que aconteceu com muitos santos. Pecaram muito, fizeram muitas coisas erradas, pecados gravíssimos, morreram com odor de santidade, porque Cristo ressuscitou esses mortos do sepulcro e deram vida. Se Cristo fez isso por muitos, não custa nada fazer por você. E Ele quer fazer por mim, quer fazer por você, te tirar do túmulo, te tirar da rua ou te tirar de dentro de casa. O poder de Cristo é o mesmo. Salve Maria. Salve Maria.